Aplicação prática da serra fita estreita. Para entendermos a utilização prática da serra fita estreita, é preciso entender o ambiente em que ela se insere. Sendo assim, vamos fazer uma rápida viagem pelo mundo da serragem em uma madeireira. Ao chegar na indústria madeireira, as toras serão transformadas em madeira bruta, podendo ser tábuas, vigas, caibros e outros. As serras fitas estreitas são aplicadas como parte dessa primeira etapa de serragem bruta da madeira. Ela vai atuar diretamente no desdobramento da tora. Os equipamentos existentes no mercado brasileiro são fabricados por grandes ou pequenas indústrias, ou ainda de forma artesanal, as chamadas serrarias móveis. Esses equipamentos podem serrar em sentido vertical ou horizontal. No caso das móveis, normalmente são horizontais e o cabeçote desliza por sobre a madeira. Em quaisquer desses equipamentos, a serra fita estreita Cortes irá funcionar normalmente. Porém, é preciso verificar no equipamento a recomendação de medida da serra, bem como o seu tensionamento correto. Como definir que serra vou utilizar? Antes de escolher a configuração da serra, preocupe-se com a escolha da qualidade do material. A melhor serra fita estreita, assim como a serra fita Cortes, deve ter as seguintes características: matéria-prima de alta qualidade que garanta estabilidade no que se refere à dureza e propriedades mecânicas, como desvio de espessura e costas. Travamento dos dentes com processo controlado. A têmpera dos dentes deve ser feita por indução, o que garante também maior estabilidade e precisão. A configuração da serra. Definido a marca a ser utilizada, é hora de escolher a configuração do produto. Essa escolha depende totalmente do equipamento e do tipo de corte desejado. Alguns fatores são relevantes para essa escolha. São eles: a largura da serra fita. A largura da serra será de 32 milímetros ou 63 milímetros. Essa escolha é a mais fácil, pois depende da largura do volante do equipamento. O comprimento da serra. Todo modelo de equipamento traz em sua recomendação o comprimento da lâmina. Utilize exatamente o que é recomendado. O passo da serra. As serras podem ser produzidas com passo 20 mm ou 22 mm. Isso significa que entre uma ponta e outra do dente existirá a distância de 20 ou 22 mm. Como definir o passo a ser utilizado? Essa definição depende da qualidade do corte desejado. Caso o corte seja feito com passo 20 mm, o corte será mais preciso e com melhor acabamento. No passo 22, o corte perderá um pouco em qualidade, porém permitirá um avanço maior, ou seja, permite maior produtividade que no passo 20 mm. Definido a serra a ser utilizada, é hora de se preocupar com a sua aplicação prática. Modo correto de aplicação da lâmina. A sua serra fita estreita Cortes chegará em suas mãos prontas para uso. Não será necessário nenhum trabalho antes de começar a usar. Porém, é preciso alguns cuidados para aproveitar ao máximo tudo que ela tem a oferecer. Cuidado ao manusear a serra. Ao retirar a serra da embalagem, mantenha-a com os dentes voltados para cima e não retire a fita protetiva. Evite manter contato dos dentes da serra com superfícies duras durante o manuseio. Leve a serra aos volantes, ajuste-a, retire o protetivo e em seguida faça o aperto conforme recomendação do fabricante do equipamento. Normalmente o aperto será de 3 tons para a fita de 32 mm e 4 tons para a fita de 63 mm. Coloque a serra em produção por no máximo 4 horas e meia. Após esse tempo, retire-a e, com o mesmo cuidado no manuseio, deposite-a para descanso de pelo menos 4 horas. Após o descanso, retorne-a em produção por mais 4 horas e meia. Ao retirar a serra pelo segundo tempo de serragem, faça o trabalho de afiação e travamento para garantir o melhor aproveitamento no próximo ciclo. O tempo de serragem tende a diminuir nos próximos ciclos devido ao desgaste natural. A quantidade de ciclos depende da essência da madeira serrada, mas deve ficar entre 10 e 15 afiações. Outros cuidados importantes durante o processo de serragem. Além do cuidado com a lâmina, esteja sempre atento ao equipamento de corte. Verifique os raspadores e as guias. É essencial que estejam limpos e as guias bem ajustadas. Verifique também a cambagem, ou seja, o alinhamento dos volantes e cheque se o equipamento está bem apertado, sem jogos.
O equipamento deve estar em perfeito estado para o correto funcionamento da lâmina e o melhor rendimento do corte. Siga as recomendações do fabricante quanto ao período correto de manutenção preventiva. Se ainda assim perceber alguma coisa anormal, solicite uma visita técnica, pois algum desgaste excessivo pode ter ocorrido durante a operação do equipamento. A serra-fita estreita precisa ser laminada? Não! A lâmina de serra de 32 ou 63 milímetros passa por processo de tensionamento logo após a estampagem dos dentes, deixando-a pronta para uso. Qual é o tensionamento ideal das serras no volante? Recomenda-se algo em torno de 3.000 kg para a serra de 32 milímetros e 4.000 kg para a de 63 milímetros. No entanto, siga as instruções específicas do fabricante do equipamento. De quanto em quanto tempo a serra deve ser reafiada e retravada? No seu primeiro uso, a serra deve ser afiada após 9 horas de uso. Para isso, deve serrar por 4 horas e meia e descansar ao menos 4 horas, retornando para mais um período de 4 horas e meia. Os próximos ciclos de uso e afiação, o tempo deve ser menor, devido ao desgaste natural do aço e à redução da área de têmpera dos dentes. Até quantas afiações podem ser feitas na serra estreita? Isso depende muito da espécie de madeira que está sendo serrada e do processo de afiação utilizado. Recomenda-se que a afiação seja feita com rebolo eletrolítico e que seja feita sem pressão exagerada para não desgastar a serra sem necessidade. Normalmente, a serra deve suportar no mínimo 10 afiações, podendo chegar a 15 ou mais em condições favoráveis. Qual é o tamanho padrão da trava da serra-fita estreita Quartz? A serra-fita Quartz é travada por processo mecânico e aferida em câmera de inspeção. O resultado final da trava é de 0,6 milímetros, com tolerância para mais ou para menos de 5 centésimos de milímetros, ou seja, pode ficar entre 0,55 e 0,65 milímetros. O corte com a serra está saindo torto. O que pode ser? Muitos problemas podem levar ao entortamento do corte. Verifique o tensionamento da lâmina no volante. Pode ser necessário aumentar o aperto. Verifique o alinhamento da esteira em relação aos volantes. Verifique a cambagem dos volantes, que é o alinhamento de um volante em relação ao outro. Na lâmina, o problema pode ser o travamento. Coloque a serra sobre uma bancada e faça a aferição de alguns dentes por amostragem. O tamanho da trava deve ser de 0,6 milímetros, com tolerância de 5 centésimos. Além disso, o travamento deve ser na sequência de um dente à esquerda, outro à direita e o terceiro reto. Fique atento. Se encontrar falha na trava antes do primeiro uso, a serra deve ser devolvida ao fabricante para garantia. Se a falha for detectada após a primeira afiação, refaça o travamento, pois é normal que o travamento se altere com o desgaste natural em uso. Outro fator que pode levar ao entortamento do corte é a serra estar sem fio. Verifique o fio da serra. Se estiver sem fio, proceda à devolução da lâmina, se for antes da primeira afiação. Se for após a primeira afiação, refaça o processo. A lâmina está perdendo fio muito rápido. O que pode ser? A perda de fio precoce da lâmina pode estar relacionada com têmpera dos dentes. Se o processo de têmpera ficar irregular, a lâmina perderá o fio mais rapidamente. Se isso estiver acontecendo antes da primeira afiação, devolva o produto para que seja inspecionado em laboratório. Não há outra forma de detectar a falha na têmpera. Mas atenção, fique atento a outros fatores que também podem influenciar. A essência ou as condições da madeira sendo serrada. Algumas espécies de madeira agridem mais o fio da serra, então esteja atento à espécie que está sendo serrada. Esteja atento às condições ambientais da madeira. Se ela estiver suja em lama, por exemplo, a areia contida na casca agredirá o fio da serra, levando ao cegamento precoce. Por último, vale salientar que a resistência do fio da lâmina será menor após cada afiação. Isso se deve ao fato de que a têmpera do dente é feita na extremidade superior do dente. Quanto mais afiações, mais a área de têmpera será menor e a resistência do fio também diminuirá. A lâmina arrebenta na emenda ou trinca. O que pode ser?
Informe-se com o fabricante da lâmina qual é o processo utilizado na emenda. A serra sempre deve ser emendada no processo de fusão para ter mais resistência. Mesmo sendo feita no processo de fusão, a emenda pode apresentar problema no processo de revenimento do aço. Caso mais lâminas do mesmo lote arrebente, considere a devolução para garantia. Uma vez no laboratório, a emenda será testada. Mas fique atento, outros fatores podem levar à quebra da lâmina e, se for esse o caso, a garantia pode ser negada após teste em laboratório. Verifique também o tensionamento da lâmina. Caso a serra esteja sendo tensionada em excesso, a consequência natural será a quebra. Nesses casos, muitas vezes a lâmina arrebenta também fora da emenda. Então analise bem a lâmina quebrada para identificar se está arrebentando fora da emenda. Se for o caso, descarta-se problema de emenda. Verifique também o fio da lâmina. Caso a serra tenha perdido o fio e o operador continue forçando-a para obter o corte, a lâmina poderá quebrar na emenda ou fora dela. Faça uma inspeção detalhada no raspador para certificar-se que não esteja entrando pó da serragem na área dos volantes. Isso pode forçar a lâmina, provocando a quebra ou trincamento. Verifique se as guias não estão pressionando a lâmina. Revise a regulagem delas caso seja necessário. As condições gerais do equipamento, como alinhamento, vibração provocada pelos rolamentos defeituosos, peças de ajustes com jogo e outros também podem levar ao trincamento ou à quebra da lâmina. O corte está riscando a madeira. O que pode ser? O que provoca o risco na madeira durante o corte é alguma irregularidade nos dentes. É preciso averiguar o que está causando essa irregularidade. Se o risco começar a acontecer assim que colocar a serra em uso pela primeira vez, retire imediatamente a serra. Pegue uma segunda lâmina, coloque-a em uma bancada e inspecione os dentes cuidadosamente. Caso perceber irregularidade no travamento, como alguns dentes com trava maiores que o recomendado, ou alguns dentes sem travamento, ou ainda alguns dentes quebrados, proceda à devolução para garantia. Se não encontrar problema, coloque a lâmina em produção. Por que verificar a trava antes de usar a serra? Porque ao devolver, o fabricante irá analisar em laboratório e pode recusar a garantia se não detectar problema nos dentes, e o problema pode estar ocorrendo depois que a serra entra em produção. O risco na madeira é certamente provocado por alguns dentes que estejam com excesso de trava, mas pode ser também provocado pela quebra de alguns dentes durante o processo de corte. É preciso verificar então se a lâmina não está tendo algum atrito com a guia ou outra parte do equipamento, levando à quebra de alguns dentes. A serra fita estreita, Cortes, possui garantia? Todos os produtos Cortes possuem garantia contra defeito de fabricação. Vale ressaltar que nem sempre a dificuldade encontrada no processo de serragem está relacionada com defeito na lâmina de serra. Porém, em caso de acionamento de garantia, as lâminas serão inspecionadas em laboratório para que sejam detectados eventuais problemas e, uma vez confirmado que houve falha no processo produtivo, a garantia será concedida imediatamente. Mas fique tranquilo, a nossa meta não é se redimir da garantia. Nossa meta é ajudar o cliente a encontrar e solucionar o problema. Caso seja necessário, solicite uma visita técnica para que possamos ajudar a encontrar o problema e garantir sua produtividade.